Graça e paz, meus irmãos. Hoje daremos continuidade à leitura anual da Bíblia e leremos do capítulo 12 ao capítulo 14 do livro de Levítico. Capítulo 12, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncisará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma menina, será imunda durante 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumprindo os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: O homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele de sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça na pele e não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas, se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter tornado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto pode ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca. O homem está limpo. Mas, no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote, e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo. O que tem a praga está limpo. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou uma mancha lustrosa, branca que tira a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se ela parecer mais profunda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar, e nela não houver pelo branco, e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baça, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo.
Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca que tira a vermelho ou branco, o sacerdote o examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele, é lepra, que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem e a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa e ela não estiver mais funda que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois, o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se ela se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais funda do que a pele e o pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver espalhado e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará as suas vestes e será limpo. Mas, se a tinha, depois da purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não o procurará pelo amarelo. Estará imundo. Mas, se a tinha, ao seu ver, parou, e pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada. Ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiver mancha lustrosa na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecem manchas baças, brancas, é impinge branca que brotou na pele, está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que tira a vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, se a inchação da praga na sua calva ou na anticalva está branca, que tira a vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo, o sacerdote o declarará imundo. A sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles. Se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é a praga de lepra, e mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então examinará a praga ao 7º dia. Se ela se houver estendido na pele, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for obra em que se empregue, é lepra maligna, isto é, imundo. Pelo que se queimará aquela veste, seja na urdidura, seja a trama, seja de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele, em que se acha a praga, pois é lepra maligna, tudo se queimará. Mas, examinando o sacerdote, se a praga não tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou sua cor,
nem se espalhou, está imunda. Com fogo a queimarás. É lepra rodeadora, seja no avesso ou no direito. Mas, se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou baça depois de lavada, então a raspará da veste ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha. Com fogo queimarás aquilo em que está a praga. Mas se a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra da veste de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imundas. Levítico, capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o hisopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro e sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o hisopo, e molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem que se purificar lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora de sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de 1 efa de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente um cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá para a oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então, o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície. Depois, imolará o holocausto e o oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem
e este será limpo. Se for pobre, e suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro pela oferta pela culpa, como oferta movida para fazer expiação por ele, e a dízima de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares, e um cestário de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, o sacerdote imolará o cordeiro pela oferta pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda, e, com o dedo direito, aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes, perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite, que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça de quem tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares. E assim, o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo ao que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas, e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que lancem fora da cidade, num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois, tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tornar-se-á outra argamassa, e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se estiver estendida na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras, a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, será imundo até a tarde. Também, o que se deitar na casa, lavará as suas vestes, e quem nela comer, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, se a praga na casa não se tiver estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa,
tomará 2 aves, a pau de cedro, e estofo carmesim e isopo, e molará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro, e o isopo, e o estofo carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, e de lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra.